E já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, hoje com o tema Enneagrama e PNL, entrevistando Christian Peterham. E nós vamos aqui às questões que vocês estão enviando para a gente aqui ao vivo, via chat da TV. Boa noite, Samuel e Christian. Tenho uma pergunta. Christian, como você vê a relação dinheiro e prosperidade? Existem diferenças de comportamento entre os tipos do Enneagrama? Grande abraço, Cíntia. Obrigado, Cíntia, pela participação. Vamos aqui a nossa... Claro que sí, Cíntia. Existen diferentes formas de agir com a questão material dos diferentes tipos do Enneagrama, né? Só para falar dois exemplos. Por exemplo, o traço 1 do Enneagrama, ele é uma pessoa muito cuidadosa com relação ao dinheiro, a suas obrigações financeiras. Como é uma pessoa que cuida muito de fazer a coisa certa, dificilmente ela se aventura, por exemplo, a fazer gastos além do que ela ganha, né? Enquanto que temos alguns traços que às vezes são um pouco temerários, né? No Enneagrama, por exemplo, temos o caso do traço 8 do Enneagrama, onde existe uma certa luxúria, né? Com relação ao material. Então, aquela pessoa de traço 8 muito forte, ela pode até ter riqueza material, mas em algum momento ela pode ir além do que necessita, não saber apreciar o que tem, e tem casos até trágicos desse tipo de comportamento, como foi o caso do banqueiro Salvatore Cacciola aqui no Brasil, que era dono do Banco Marca, um homem que era dono de um banco e que fez uma operação financeira que custou para ele a liberdade e a sua fortuna, né? Então, o modo, às vezes, como nos comportamos com a questão material, sim tem a ver com o modo como nosso tipo vê o mundo, né? Como o nosso tipo interpreta a realidade. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta via chat. A Sueli. Olá, boa noite. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda aqui ao programa Consciência Próspera. Gostaria de saber como funciona o Enneagrama na questão do amor para casais. Obrigada. Correto. Existe um aspecto do Enneagrama que se estuda em relação ao relacionamento a dois, a vida a dois, né? Especialmente no que tem a ver com relação de casais e com relação aos temas de sexualidade, né? Existen 9 vícios em um relacionamento que o Enneagrama ajuda a compreender e a superar. Esses 9 vícios são o ciúme, a agressão, a performance, a competição, os tabus, as questões relacionadas com exercer domínio sobre o parceiro, as fantasias, a possessividade e o que chamamos de união. Então, só para dar 2 exemplos disso que são bem pontuais. União. Qual é o problema na união de um casal? União no Enneagrama tem 2 aspectos. O negativo, qual é? Quando uma mulher, por exemplo, passa a depender de um relacionamento porque não consegue ter independência pessoal. Então ela fica presa de um homem porque esse é um modo de ter o que ela acha que se perde significaria perder sua segurança. Hoje em dia a mulher, graças a Deus, está mais acordada com relação a isso, mas já ainda tem mulheres que ficam presas de uniões, né, que funcionam bem na aparência, mas que não estão funcionando bem na realidade. O outro aspecto dentro da sexualidade é o que chamamos de agressão no Enneagrama. A agressão diz relação com aquela relação sexual que você tem, ou tipo, ou costume sexual que você pode ter, apenas para agradar o parceiro, mas que não agrada a você. Então é uma agressão que você faz a si mesma ou a si mesmo, né? Por exemplo, o sujeito que obriga a mulher a ter relações com alguém, uma prostituta, por exemplo, a 3, né? E a mulher às vezes aceita porque ela não quer perder seu homem, ela acaba topando e de alguma forma isso é uma agressão que ela comete consigo própria, né? Tem várias formas de agressão sexual hoje em dia que são fortíssimas. A questão fantasia, por outro lado, não é certo, tem 2 aspectos. Tem a fantasia sexual que é bacana, que é gostosa, que é para o casal curtir, né? E tem aquela fantasia também que é doentia, né? Que tem um aspecto doentio e que o casal deve
ter cuidado para não cair em uma fantasia que implique sofrimento, né? Esses seriam alguns exemplos. Existe um enneagrama que trata sobre o relacionamento de casal e eu trato dessas questões a nível pessoal na minha sala de consultas pessoais aqui em Itaim Bibi, onde eu trato de questões que têm a ver com relacionamento, com questões de tipo financeiro e com questões de tipo profissional também, aplicando o enneagrama. Muito bem, vamos aqui para mais uma pergunta dos nossos internautas que estão mandando aqui as perguntas via chat ao vivo da TV. O Mário aqui, olá Samuel, boa noite. O Mário ele diz assim: peça para o convidado recomendar, se existir, algum filme que fale sobre o assunto. Obrigado. Mário, o que temos aqui em Brasília, que você pode conseguir, que é muito interessante, é o filme sobre a vida de Gurdjieff, o homem que trouxe o Enneagrama ao Ocidente, que é o filme Encontros com Homens Notáveis. É um filme, logicamente, que você não vai encontrar facilmente em uma loja de vídeos, né? Mas de DVDs, né? Mas que, por exemplo, estão disponíveis na Amazon.com, que você pode comprar diretamente nos Estados Unidos, com legendas em português e mais 20 idiomas. É um filme que eu recomendo para saber da história de como o Enneagrama chegou à nossa época. É um bom filme para ver. Muito bem. Mais uma pergunta aqui via chat, o Gilberto. Boa noite. Christian, se existem diversos tipos, qual deles possui maior facilidade em enriquecer financeiramente? Correto. Obrigado. Tá. Nós temos alguns tipos de Enneagrama que eles têm mais facilidade em enriquecer. Nosso comportamento é a base de todo, né? Por exemplo, uma pessoa traço 2, ela, como é muito generosa, ela às vezes não pensa muito no seu lucro pessoal, né? Agora, tem traços no Enneagrama que tem uma tendência, por exemplo, o traço 3 quer ser bem sucedido, então ele já foca mais seu sucesso profissional, seu sucesso financeiro, enfim, tem traços, né, como o traço 8 bem equilibrado, né? Um traço 8 bem equilibrado é aquele sujeito que ele consigue o que quer, realizar o que deseja, né? Quando você começa a estudar sua personalidade, você pode descobrir em você quais são os traços de personalidade que estão impedindo a você conseguir os resultados na sua vida material ou nos seus relacionamentos, etc. É decir, o Enneagrama não apenas serve para você conhecer onde estão seus pontos fracos, sino como você pode chegar a superar aquilo que o separa da prosperidade, de um bom relacionamento, de um bom exercício profissional. Que legal. Helena, oi Samuel, tudo bem? Christian, obrigada pelo conhecimento. Não teremos um pouco de cada personalidade do Enneagrama em nós? Correto. É uma pergunta. Grata a Helena. Pergunta. Helena, claro que sim. Helena, o meu sistema de trabalho com o Enneagrama justamente aponta a isso que tu estás mencionando. Eu trato o Enneagrama não como uma tipologia. O Enneagrama teve que ser apresentado como tipologia ocidente por uma questão de nossa cultura apegada às questões de tipo psicológico, né? Mas o Enneagrama, ele é um mapa da nossa personalidade e temos um pouco de cada um desses traços, né? O Gurdjieff falava que nós tínhamos muitos eus, né? Referindo-se àquilo que o Mestre Jesus falava, somos legião, né? Então, nós temos de cada traço um pouco, só que alguns desses traços são mais fortes em nós. Esses traços que são mais fortes em nós, de alguma maneira, provocam que nós criemos um mapa da realidade, e esse mapa, nós sabemos bem em PNL, né? Mapa não é território, então às vezes o mapa precisa ser corrigido. Então a tua pergunta é exata, nós temos todos esses eus em nós, e alguns deles se destacam, né? Se destacam um pouco mais. Uhum. E como é que a pessoa pode estar descobrindo lá, pode falar um pouquinho do site que tem aqueles testes, né? Como é que ela pode descobrir um pouco da... Correto. Obrigado, Samuel. Tipos, né? Se vocês quiserem, você tem um desejo de conhecer um pouquinho mais de vocês e conhecer um pouquinho mais do Enneagrama, eu convido para que você faça um teste gratuito, que é o teste reduzido da minha autoria, que está no meu site, www.escolaenneagrama.com.br. E lá você vai encontrar um teste de personalidade que está dividido em 7 segmentos,
e você vai ter uma palhinha, né, de quais são seus pelo menos dois traços mais fortes da sua personalidade. Escola de Enneagrama. Escola Enneagrama.com.br. Escola Enneagrama tudo junto.com.br. Muito bem. É gratuito, pode entrar lá e participar. Muito bem. Que ótimo. Vamos aqui para uma pergunta que é interessantíssima. A gente vai entrar no próximo bloco, né? Com outro tema, com outro tipo, né? Com outro enfoque. Perfeito. Você tem trabalhado também com o Enneagrama nas empresas. Como é que é a questão de trabalhar com o Enneagrama com um grupo de pessoas? Perfeito. Diria que essa tem sido minha especialidade em função da minha formação. Eu me formei na administração de empresas no Chile, especializei em marketing, e me di conta que era possível fazer uma ponte entre a espiritualidade e o trabalho, entre o autoconhecimento e o trabalho. Então, eu me especializei, sim, muito fortemente com o Enneagrama aplicado aos negócios, e foi aqui no Brasil que, através da Fundação Getúlio Vargas, eu consegui apresentar pela primeira vez, em 2001, uma proposta de trabalho que unia o autoconhecimento, através do Enneagrama, com a performance no trabalho, né? E como é que foi esse projeto? Como é que foi desenvolvido isso e os resultados que praticamente foram meus alunos que me ajudaram. Eu diria que eu tive a grande sorte das turmas dos meus alunos. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, gosto muito que elas perguntem e que elas me perguntem, porque ali a gente cresce. Então, ali foi onde eu formatei os primeiros treinamentos para as empresas, né? Graças a essa inspiração de meus alunos, volto a repetir, que foram cinco segmentos que eu abordo com o Enneagrama, que são conflitos no trabalho, trabalho em equipe, liderança e motivação, né? A questão de gestão emocional no grupo de trabalho, e o que hoje se chama coaching e mentoring, né? Que foram as inspirações, 5 áreas. As 5 áreas que trabalham nesse tempo, né? A gente está chegando já no momento de nós irmos para o nosso intervalo, só que eu quero falar também de um outro parceiro que está apoiando, prestigiando o nosso programa aqui, Consciência Próspera, que é a pousada Bosque dos Beija-Flores. E aí tem um site do www.bosquedosbeijaflores.com.br, é lá em Santo Tomé das Letras, se você que quer viajar, distrair, conhecer lugares diferentes. Aí tem uma pousada belíssima lá em Santo Tomé das Letras, e você pode estar, o Lauro, você pode estar entrando em contato com ele, falar que assistiu aqui no programa Consciência Próspera, que ele vai ficar super contente. Vai viajar, vai passear? Essa é uma dica que o programa Consciência Próspera traz aqui para você, desse nosso amigo que prestigia aqui o programa Consciência Próspera, também facilitando com que chegue até você aqui essas entrevistas, os convidados, essas informações todas que nos enriquecem. Independente do tipo que você é, o tipo que você expressa, você acaba aprendendo e absorvendo através das experiências de uma outra pessoa, até como espelho, né? Tem até as pesquisas dos neurônios, espelhos, que a gente aprende com os outros seres humanos. Nós não precisamos colocar lá o dedo na tomada para tomar o choque para saber que vamos ser eletrocutados, alguma coisa desse tipo. A gente tem exemplos que possam ser sinais, né? Que possam sinalizar o nosso caminho. Então a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com esse especialista em Enneagrama, Christian Peterham, aqui com o tema Enneagrama e PNL no programa Consciência Próspera. Até já!